queridos e queridas, a gente está no encontro 10, nosso último encontro teórico, né? Depois a gente vai ter mais um encontro para fazer uma vivência, mas essa é a última teoria que a gente tem, é a teoria de fechamento de todo o processo, né? E essa teoria, dentro do livro, né, ela se chama exatamente a árvore do conhecimento. Então, é como se a gente tivesse... Esse livro é realmente como um Ouroboros, né? Ela é uma cobra que morde o próprio rabo. Então, a gente fez todo um percurso para entender, né, a vida, o ser humano e o conhecimento, né? E aí, então, a gente retorna, né? E eu quis trazer essa foto que eu gosto muito, né? Que é a foto de uma menina sapiens, né? E um Neandertal, que é lá daquele museu que eu falei, né? Do Museu Neandertal, perto de Düsseldorf, na Alemanha, né? Se algum dia vocês forem à Alemanha e forem nessa região de Düsseldorf, eu recomendo ir a esse museu, que é muito legal. Então, tem essas representações, né, que na realidade são, não sei de que material eles fazem, mas é muito presente, né? Eles trabalham com vários hominídeos e principalmente com o Neandertal, que era daquela região. Então, trago isso porque para a gente poder retomar um pouquinho, né, nessa figura, a questão da evolução filogenética, né, que foi tratada tanto no livro, né? Então, essas derivas, né, que vão gerando novas espécies. Então, está aqui um pouco exemplificado nessa fotografia, e como eu disse para vocês, eu tenho bastante admiração por esse local, né, esse museu. Então, e a gente fez todo esse caminho, né, como um refletir, né, sobre é como que explicar a própria explicação, né? Então, é como um refletir a respeito, conhecer a respeito do próprio conhecimento. Então, a gente fez um percurso de olhar para o conhecimento, como ele se constrói, né? E poder perceber que nós geramos o conhecimento a partir da própria capacidade de conhecer. Então, novamente vem a figura do Ouroboros, né? Desse processo contínuo de autocriação, de sair e voltar, mas como um processo também virtuoso, no sentido de que esse círculo que se fecha, ele também vai andando cada vez em estágios diferentes, né? Onde a gente pode ver o mesmo fato, a mesma relação que a gente procura perceber, compreender, né? Sobre diversos ângulos, né? Como se a gente estivesse subindo em uma grande espiral ou helicoide, né? Onde a gente consegue ver o mesmo fato, a mesma relação sobre diversos ângulos. Então, é um Ouroboros, né? É uma serpente que morde a própria cauda, mas cada vez que ela vai morder a própria cauda, é como se tivesse um décimo acima, né? Vai vendo sobre diversas perspectivas o mesmo fenômeno. Então, esses fenômenos, né, que a gente estudou nesse livro, acho que o mais interessante de todos, a gente viu vários aspectos da vida, né, do que é a vida, de como ela se manifesta, várias características da vida. E o mais interessante é que a gente pode reconhecer isso na gente. Então, não se trata apenas de ver
no mundo, nos objetos, nos seres vivos, algo, né? Mas sim ver na gente mesmo. Então, é conhecer o nosso próprio conhecimento. Então, e essas características, né, esses fenômenos que a gente viu no livro, me deu vontade de listar, né, porque o próprio autor ele vai listar isso, né, o que a gente viu aqui durante esse período. Né? Então, a gente iniciou o livro vendo a questão da autopoiese, né? Depois passamos para a organização molecular, a clausura operacional do sistema nervoso, o domínio linguístico e a própria linguagem. E acho que aqui faltou, né, a gente colocar, que não está aqui, mas a questão do acoplamento estrutural, que é algo super importante, que o livro trata também, né? Básico para a gente, principalmente dentro da compreensão da formação da nossa identidade, de quem somos, quem são os seres humanos. Então, uma das coisas que foi interessante durante todo o percurso é se dar conta, né, de que nós somos o ponto de referência para nós mesmos para a compreensão do mundo. Então, a compreensão do mundo, ela passa pelo nosso olhar de onde a gente existe nesse mundo. E que o conhecimento, ele tem essa característica de que ele se faz em cima da nossa relação, né? Da nossa relação com o mundo onde a gente vive, da nossa relação com a gente mesmo e de tudo que a gente experiencia, né? Então, a gente foi vendo que dentro dessa questão da relação que se forma da gente mesmo com o meio, né? E vendo todos os seres que compõem o meio como afetando e sendo afetado por essa relação. Né? Então, nos traz o papel da vivência, né? Da vivência como um centro de geração de compreensão. Né? O quanto a experiência vivida e essa relação que se estabelece nessa experiência vivida, o quanto ela produz a forma como a gente compreende a gente mesmo e o mundo, e como essa própria compreensão vai gerando uma nova relação, né? E isso a gente pode estar vendo a partir da nossa perspectiva, mas isso também está acontecendo com todos os envolvidos na relação, desde do meio ambiente, no sentido da organização ecológica que existe naquele nicho ecológico, né? Até os seres humanos que compõem esse ambiente que vai gerando acoplamentos estruturais cada vez mais sofisticados. Então, que a gente foi vendo, né, desde dessa relação da gente com o rio, com as árvores, até com as bactérias, né? Mas também a gente foi vendo o quanto nós, como seres sociais, temos um acoplamento que é social, né? E nós, como seres falantes, né? Temos um acoplamento que é linguístico, né? E criamos linguagem, uma linguagem muito sofisticada. Então, o quanto tudo isso, né, nos compõe, nos cria, né? E nos leva a conhecer aquilo que a gente conhece. Também a gente viu que existem pontos cegos na nossa compreensão, né? Porque a nossa percepção ela tem um limite. Né? A própria estrutura do nosso corpo, os nossos sentidos, a gente percebe o mundo de um determinado ângulo, a gente percebe o mundo de uma determinada forma em cima das nossas possibilidades de percepção. Então, existem coisas que a gente não percebe, que a gente não conhece, que a gente não consegue compreender,
e que, inclusive, a gente não sabe que desconhece. Então, porque estão numa abrangência onde não existe a possibilidade de perceber. Então, a gente supõe que existam essas coisas, né? E possivelmente existam. O que é, a gente não sabe, porque não chega nós não temos condições estruturais, muitas vezes, de perceber. Mas também a gente tem que se dar conta que algumas dessas coisas que a gente desconhece, né? E que a gente não consegue perceber, também não se deve somente ao domínio de nossos sentidos, pelas questões em nível de estrutura biológica, mas também que se criam nas próprias relações sociais limites a essa percepção, né? Então, o fato de nós sermos uma espécie que se baseia num acoplamento social, esse acoplamento social ele pode gerar aspectos virtuosos de amplificação de consciência, de abertura cada vez mais para a percepção do mundo, ou eles podem ajudar nessa limitação, né? Que é uma limitação de estrutura biológica, ampliar, entre aspas, né, essa limitação. Não ampliar a percepção, mas ampliar justamente a limitação no sentido de provocar a própria alienação, né? Provocar a não amplitude. E a gente sabe que aí existem muitos meios de fazer isso, né? E, infelizmente, a nossa sociedade, ela trabalha muito sobre isso, né? Sobre esse controle que se dá pelo desconhecimento, né? Por gerar, amplificar algo que naturalmente já existe. Então, nós nascemos em um ambiente biológico e cultural, né? Então, a gente tem as limitações biológicas, mas tem as limitações que são criadas pela cultura, e que a cultura vai moldar a nossa percepção. Então, possivelmente, a gente teria condições de perceber muito mais coisas, né? Dentro do nosso aparato biológico, mas a gente não percebe pelas limitações culturais que vão gerando rigidez, coraças, alienação, a dificuldade de desenvolver plenamente os potenciais humanos. É triste isso, né? Porque a gente poderia, como sociedade, né, nos organizarmos de forma a ampliar cada vez mais, né, esses potenciais humanos que são maravilhosos, né? Mas muitas vezes o fato do acoplamento social ele acaba gerando situações onde se faz justamente ao contrário, né? Por relações de poder, por relações de dominação, por interesses econômicos, se reduz a capacidade humana de percepção, de relação e de desenvolvimento de potenciais. Assim se controla os seres humanos, né? Então, o ambiente, né, proporciona regularidades que são próprias de um determinado acoplamento estrutural. Então, esse acoplamento estrutural, ele nos dá uma segurança, uma sensação de pertencimento, uma sensação de proteção. O acoplamento, como a gente, né, como toda vida, ela depende dessas relações se estabelecem, né? Então elas passam a ser muito importantes, elas são decisivas para a vida, né? Para a manifestação de cada ser.
No caso do ser humano, então, a gente viu que o quanto, né, esse acoplamento estrutural dentro da própria espécie, né, ele é fundamental para dar as características humanas, inclusive, né? Porque a questão cultural na nossa espécie, da cultura, do ambiente humano, ele é fundamental para que eu desenvolva, né, as características humanas. Hoje a gente falava, né, a respeito da importância da relação com os animais e o quanto a gente pode assim ter uma comunicação tão sofisticada com os animais, então porque existe um acoplamento em nível de comunicação, em nível de linguagem, né? Com as outras espécies a gente viu isso, inclusive num nível bastante sofisticado, né? Onde a gente consegue se comunicar com as outras espécies, e que quem tem animais domésticos sabe disso perfeitamente. Então, mas o nível digamos, de estrutura relacional humana, o nível de desenvolvimento do ser humano, ele depende muito do aprendizado. E aprendizado, né, na nossa espécie, ele é básico. O nosso comportamento inato, ele é muito reduzido se comparado com o comportamento aprendido. Então, é básico para a gente se tornar humano a presença de outros seres humanos. É por isso, né? Porque o que nos ensina o comportamento humano é o outro ser humano. Mas, certamente, muitas vezes o comportamento humano e o comportamento que a gente aprende, né? Ele passa a ser bastante falho no sentido de nos afastar da própria humanidade, né? Então não basta estar dentro de um núcleo, de uma relação de seres humanos para nos tornarmos humanos, porque a gente tem se afastado também como civilização, como sociedade da humanidade, né? Então, sim, nós podemos criar uma organização social, viver em uma organização social que gere o melhor do humano, né? Mas a gente também pode criar uma organização social que nos afaste profundamente do humano, criando não animalidade, mas criando psicopatia, que é muito diferente do, do, do que da forma como os animais, a natureza se organiza, né? Então, hoje uma colega comentava, né, que se humanizou com os próprios animais. Esse se humanizar com os animais, eu vejo assim que se a gente fosse criado por um animal, a gente possivelmente teria um comportamento muito semelhante àquele animal e muito afastado do comportamento humano, que é isso que o livro traz em determinado momento, né? Principalmente quando ele falava das meninas lobas, né? Mas isso não quer dizer, né, que esse núcleo afetivo, eu acho, né, seja uma exclusividade humana. Então, nós nos tornamos humanos, comportamento humano, capacidade de linguagem, capacidade de raciocínio, porque o raciocínio, as ideias, elas vêm através da linguagem também. Então, acesso a isso é necessário o convívio com outros seres humanos para a gente poder ter acesso a isso. Vocês se lembram que uma das dificuldades grandes que se encontrou lá nas meninas que foram criadas por lobos era que elas não conseguiam ter acesso à linguagem. E não tendo acesso à linguagem, isso limita muito a questão cognitiva, no sentido de capacidade de raciocínio, capacidade de desenvolver, elaborar pensamentos, fica muito limitado. Então, mas talvez a gente possa compreender também, né, que nesse aspecto
somente um outro ser humano teria como nos ensinar, é a convivência humana que nos faz ter acesso a isso, né? Mas que também outras espécies com as quais a gente se relaciona e que a gente tem o acoplamento, né? Às vezes muito próximo, muito íntimo, elas têm coisas lindas para nos ensinarem, né? Como o afeto, o respeito, a capacidade de se comunicar. Então, tem muitas coisas, né? Que eu acho que tem muito a ver também com a inocência da vida, né? No sentido da pureza, né? Inocência no sentido da pureza. E, então, perceber isso, né? Que os seres humanos, eles necessitam de outros seres humanos, mas necessitam resgatar o afeto e o cuidado que tem que estar dentro dessa relação, né? Então, a gente dissociou muito a nossa linguagem, né? Que é uma característica da nossa espécie, a língua, né? A linguagem, os idiomas, a fala, a organização do pensamento, através dessa linguagem, né? A gente se distanciou muito do afeto nisso, né? Dessas características que são principalmente dos sistemas nervosos mais desenvolvidos, né? Onde existe um sistema nervoso central e que existe, né? A gente viu durante o livro que quanto mais sofisticado esse sistema nervoso, mais complexo ele é, mais vai ter comportamentos que são adquiridos na convivência, no aprendizado, né? E menos o comportamento vai ser inato, né? Então, quanto mais vemos, por exemplo, espécies como os grandes mamíferos, né? São espécies que têm um nível de aprendizado muito profundo e precisam da companhia de outros seres da mesma espécie para aprender a ser, a viver no mundo, né? E a nossa espécie é onde tem isso mais profundo, mais profundo. A gente pode dizer que a nossa espécie é a que tem mais plasticidade nesse sentido. Plasticidade não no sentido de plástico, mas de ser moldado, né? E daí, bom, às vezes o ambiente cultural onde a gente vive tem muita agressividade, muita dissociação, e daí nos formamos assim também, né? Recebemos muito essa influência. Então, todo o conhecimento humano, né, passa pelo acoplamento cultural, né? Então, a gente tem um nível de acoplamento que passa pela cultura. Isso é uma característica humana. A gente viu que algumas espécies têm isso num nível bastante primitivo, mas tem, né? Como os grandes símios, os elefantes, os golfinhos, as baleias orca, né? A gente viu todos esses exemplos que já existe como uma sementinha da cultura, né? Mas no ser humano isso é muito desenvolvido. É uma característica da nossa espécie. E a nossa espécie, como ela cria um mundo interno, em cima de tudo isso, como cria um mundo interno, subjetivo, utiliza símbolos, né? A gente tem uma mente, tem a criação da mente, e a mente muito simbólica, muito utilizando símbolos. É como que os limites entre o externo e o interno são muito quase inexistentes para o ser humano, né? Então, quando a gente vê uma situação acontecendo e essa situação nos move emocionalmente, a gente não sabe se aquela percepção que a gente tem a ver com uma ressonância daquilo com um significado simbólico, uma emoção que se move dentro de mim, ou se aquilo é exatamente como eu vejo, né? Porque sempre vai passar por esse filtro. No caso do ser humano, esse filtro é muito potente, né? Tem a ver com as vivências que eu tive anteriormente, né? Então, toda vez que eu lido com uma situação no mundo, está passando por toda essa questão da subjetividade,
né? E uma subjetividade que é construída a partir da vivência, da experiência vivida. Então, que vai desde a experiência de ser amado até a experiência de ser abandonado. Tudo isso passa dentro da nossa relação que estabelecemos com o mundo. Então, isso leva com que a gente veja que as nossas certezas não são prova de verdade. Elas são a nossa verdade, mas não é uma verdade absoluta, né? Porque toda percepção vai passar pela nossa existência, né? Pela nossa criação, pela nossa cultura, a cultura onde a gente foi criada, por todas as experiências que a gente teve da vida, por tudo aquilo que eu projeto, que está dentro de mim, mas eu projeto fora. Então, isso faz com que, né, a gente possa ter pontos de vista muito contraditórios entre as pessoas, né? Mas isso pode ser, né, a questão de não dar a priori para a questão do ter razão, né? Que às vezes a gente faz brigas imensas porque a gente sente que aquela verdade que para a gente é verdade tem que ser uma verdade universal, né? Então, quando a gente consegue abandonar um pouco a história de querer ter razão, a gente começa a ter uma outra vivência da relação com o outro, né? Essa vivência da relação com o outro, ela pode nos tornar cada vez mais amplos se a gente puder aceitar esses pontos de vista, respeitar, né, os pontos de vista, que, inclusive, quando eles são contraditórios. Então, cada pessoa ela vai ter o domínio sobre a sua própria experiência, o próprio da sua experiência de vida, né? Então, não tem como eu conseguir colocar essa experiência de vida na percepção do outro, né? O que pode ter esse sutil contato, né? Essa sutil comunicação que faz com que nessa interação se mudem as perspectivas. Quando eu consigo ter essa capacidade de abertura e de interação, eu começo a não me apegar tanto a esses conceitos criados pela minha experiência de vida, me abrindo para novas experiências que podem mudar os pontos de vista infinitamente. Então, a gente fica mais rico quando a gente se abre para o domínio da experiência do outro, né? Então, quando a gente pode ouvir, pode se relacionar, né? Pode acolher outras formas, né? Não significa que a gente vai achar que aquela pessoa está certa, né? E que eu tenho que estar errado. Não se trata disso, né? Se trata de ir construindo nessa relação novos pontos de vista, novas perspectivas. Isso é muito enriquecedor para todos os envolvidos, né? Então, características do humano, acoplamento socioestrutural, em que a linguagem tem um papel duplo: receber os seres humanos e ajudá-los a constituir a identidade pessoal. Domínio reflexivo cognitivo, que dá a capacidade de criar o mundo a partir das nossas interações com o outro. Então, o quanto que é complexo a nossa relação, né? E o quanto a forma como a gente vê o mundo, ela tem essa plasticidade também, né? Porque
estar aberto a essa modificação, né? Essas modificações, esse fluxo que se nutre na relação com os demais, né? Então, essa é uma característica super importante do ser humano, né? Essa fluidez às relações, de forma que elas me formem, né? Não chega a ser uma fluidez tão enorme que faz com que eu perca a noção da minha própria identidade, né? Mas não pode ser tão rígida a ponto de eu impor a minha verdade a todos, né? E me tornar inflexível. Então, a capacidade de compreender a mim mesmo e ao mundo está numa fluidez, né? Onde eu posso me abrir a novas percepções, mantendo a característica da minha identidade. Como colocava o Rolando, né? O Rolando, criador da biodança, essa capacidade de, ao mesmo tempo, ser sempre eu e, ao mesmo tempo, mudar o tempo todo. Então, a construção do mundo onde a gente vive, né? A construção do mundo humano, ela necessita de encontro, de convivência e de amor. Essas são as bases da nossa espécie, né? É o conviver pleno de afeto, pleno de amor. E eu acho bem interessante que os nossos autores, eles colocam a questão do amor e da convivência como um centro de característica humana. Então, quando a gente não consegue ter acesso ao amor e uma convivência fluida como essa que a gente estava conversando antes, né? Essa convivência que nos permite manter a nossa identidade, manter a nossa percepção, mas também abrir a percepção do outro, né? O quanto a gente se afasta dessa nossa essência humana, né? O quanto a gente vai rumando para uma patologia e que, na dimensão, na proporção que ela atinge hoje, ela não compromete somente a vida humana, não compromete somente indivíduos, né? Pequenos grupos, mas compromete a totalidade, compromete todo o ambiente, nos torna um fenômeno de ambiente como uma grande, foi, digamos, uma grande glaciação, como foi a queda de um meteorito, né? Capaz, né, tão forte, um vulcão que é tão forte que é capaz de transformar o planeta inteiro, né? Então, hoje, nós somos uma espécie que tem uma característica muito afastada dessa essência original, né? Mas não significa que a gente não possa voltar, né? Porque cada criança que nasce, ela nasce com a possibilidade de aprender aquilo que a gente vai proporcionar a ela, né? Então, quando a gente proporciona amor, carinho, proteção, convivência, respeito, a gente começa a formar uma nova humanidade. Talvez não seja tão complicado assim, né? É uma opção. Isso nos coloca como um lugar de opção, porque a gente pode começar isso dentro da nossa casa. Então, sem essa socialização, né, não há humanidade. Essa socialização, né, do amor, do respeito, da convivência, isso cria a humanidade numa profundidade impressionante, mas também o não cultivo dessas características nos afasta profundamente da nossa própria identidade, para a humanidade. Isso nos coloca, como os autores colocaram durante todo o livro, né, que a vida cria a si própria, né? E nós, no nível de acoplamento social, criamos a nós próprios como espécie nesse planeta, da forma como podemos criar, né? Então, atualmente a gente tem
não toda a humanidade, né? Mas assim, uma grande parcela da humanidade que tem muito poder está muito afastada, né? Desses princípios básicos do que é a socialização de um ser humano, nos tornando muito afastados, tornando cada criança que nasce, cada ser que convive, proporcionando esse afastamento e não essa conexão. Então, seria muito importante que a gente pudesse ir retornando. O ser humano não necessariamente tenha que ser mal e afastado do cuidado da vida. Então, a gente pode criar a própria humanidade quando a gente cuida. Então, ter essa presente isso, né? Que as nossas atitudes cotidianas estão criando uma sociedade. Eu falei bastante das crianças, mas isso acontece com todos nós, né? Todos nós criamos ambiente para todos nós. Né? E quando esse ambiente ele é agressivo, ele é desrespeituoso, ele nos afasta da humanidade. E quando ele é protetor, amoroso, sensível, então a gente cria humanidade. E essa é a nossa essência. Né? Então, acho que fica um convite muito, muito forte, né? Para que a gente possa assumir um protagonismo nesse sentido. Né? Assumir que nós criamos humanidade ou nós aniquilamos com a própria humanidade. Vai depender de uma postura de cada um. Claro que essa postura, ela também tem uma abrangência que é social, né? Então, diante de relações de poder que nos afastam da vida, é importante. O cuidado pela vida também se manifesta dando limite. Né? E às vezes a gente também tem que se juntar para dar limite. Não, às vezes uma pessoa sozinha não consegue dar limite, né? Mas uma sociedade inteira, sim. Então, quais são as características que nos afastam da humanidade, né? A competição, posse da verdade, certeza ideológica, polarização. Isso restringe a coerência do sistema social, destrói o processo biológico que constitui o humano. Então, nos afasta, esse tipo de relação nos afasta da humanidade e nos afasta da nossa coerência biológica. Por isso que conduz a uma crise civilizatória, por isso que conduz a uma crise ecológica. E é muito lindo, né? Porque os autores colocam o amor dentro de uma dimensão biológica. Então, é interessante a gente ver o amor surgindo lá nos pássaros, né? O amor no sentido do afeto, quando os pássaros cuidam dos seus filhotinhos, depois se manifestando nos mamíferos que geram internamente seus filhotes e os cuidam, né? E quanto mais evoluído o sistema nervoso, mais vai necessitar de um cuidado, de uma presença, e o quanto isso pode ser formador de cada indivíduo. Então, colocar o amor numa dimensão biológica e não numa dimensão ligada a algo que está fora do corpo, né? Acho de uma poesia muito grande, né? Dos autores poderem resgatar isso, resgatar que a gente vem de uma função biológica, né? Que o que nos deixou, nos fez sobreviver como espécie, não foi somente a oposição dos dedinhos indicador e polegar, né? Claro que isso foi muito importante, mas se alguém não tivesse nos amado, né? Se não existisse o interesse uns pelos outros, a nossa espécie não teria sobrevivido, né?
possivelmente grande parte dos mamíferos não teriam sobrevivido se não perpassasse o amor dentro desse cuidado. Então, o amor como uma função biológica evolutiva de preservação das espécies, né? E é interessante que no ser humano isso se dá através da linguagem, também da linguagem. A gente viu essa linguagem que não é só verbal, né? Mas é uma linguagem também de gestos, de ações, de olhares, de expressões faciais, né? Então, o desafio humano não é conhecer, e sim conhecer o conhecimento. Não se trata de fazer a partir do que conhecemos, mas de refletir sobre o nosso fazer do que conhecemos. Então, é muito importante a gente poder olhar as coisas que a gente faz, a forma como a gente pensa, a forma como a gente se relaciona. Isso é conhecer, né? Conhecer não é só inventar a máquina e fazer ela funcionar. Conhecer é saber que consequências tem esse funcionamento, o que ele gera, como nos envolve, qual é a onda que isso gera. Então, infelizmente, na nossa cultura, na nossa sociedade, muitas vezes a gente se nega a responsabilidade, né? Opa, desculpa, pessoal. Como se a construção do mundo fosse algo assim que acontece, a gente não tivesse participação nenhuma nisso, né? Então, acho que dentro de tudo que o livro nos propõe, né? É a gente poder perceber que esse fluxo de criação do mundo, ele não se dá independente de nós, né? Nós criamos, nós somos criadores do mundo. Nós somos criadores das nossas relações e de nós mesmos. E para finalizar, pessoal, eu sei que a gente está quase estourando no tempo, temos 2 minutinhos, mas eu queria passar um filminho no final. É um filminho bem antigo, ele dura acho que 4 minutos, não tenho certeza. Mas eu gostaria que a gente pudesse ver, porque é um filme que propõe essa reflexão, né? Deixa eu interromper aqui. Pode ser? Passa o filminho para a gente? Só para fechar tudo. Então, deixa eu ver aqui. Tinha deixado ele separado aqui. Então, é um filme super antigo, tá, pessoal? Muito antigo, ele não está numa boa qualidade. Mas eu acho que vale a gente ver, porque ele vai falar dessas questões que a gente está tratando, né, na forma de uma animação. Então, achei legal resgatar, né, esse filminho aqui para a gente. Pode ser que entre algum comercial da gente pula, quando for possível, tá bom? Como sempre. Então, 7 minutos, tá, pessoal? Quase 8, mas vamos lá. Bula de Sufi.